Olá, agentes de suporte educacional. Nós estamos iniciando aí essa formação com a Andrea Polieto, né? A Andrea Polieto de Freitas, que é especialista em gestão públicas e gestão governamental, né? Do escritório de projetos aí, do processo de inovação do ELP, né? Então, hoje ela vai falar um pouquinho aí sobre a estrutura organizacional, o plano estratégico e a cadeia de valor. Então, seja bem-vinda, Andréia, para esse bate-papo aí, para essa conversa que você se dispôs, né? Tirou um tempinho aí desse momento aí do seu trabalho. E seja bem-vinda, Andréia. Agora é com você. Obrigada. Bom dia a todos e a todas, né? Quero iniciar dando os parabéns, né, e as boas-vindas, né, à Secretaria da Educação. Eu vou apresentar aqui para vocês um pouquinho da nossa estrutura organizacional, um pouquinho do nosso plano estratégico, né, e explicar, né, a nossa cadeia de valor, né, como que nós estamos organizados em termos de processos, né, de atividades. Tatiana, meu sobrenome é difícil, tá? É Pauliello. Pois é, eu fiquei assim até nervosa quando eu errei seu nome. Não, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Mas acontece. É claro, né? E o cargo, né? Eu sou especialista em políticas públicas e gestão governamental, também é enorme, né? O nome é grande, é uma carreira do Estado. Eu já estou no Estado desde 2008, né? Completei 15 anos de concurso, né? Esse ano. Mas eu vou apresentar um pouquinho, depois eu queria que você ficasse à vontade para tirar as dúvidas, né? Enfim, para perguntar e para fazer esse bate-papo, né? Como a Tatiana falou, é um bate-papo. E aí, falar um pouquinho aqui da Secretaria da Educação, né? Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de olhar, né? Mas qual a finalidade da Secretaria da Educação, né? Cabe a gente formular as políticas públicas educacionais, né, do Estado, garantir o direito à educação, né? Promover a educação nos diversos níveis, etapas e modalidades, né? A gente tem a oferta do ensino fundamental, do ensino médio, educação de jovens e adultos, educação especial, enfim, é importante vocês conhecerem, eu acredito que as outras áreas, né, vêm aqui também falar um pouquinho, né, de cada uma dessas etapas e modalidades, né. Cabe a nós também avaliar os resultados da educação básica, né, cada vez mais a gente trabalha com base em evidências, né, então essas avaliações, o resultado dessas avaliações, elas trazem para a gente, né, as evidências que impactam no processo de tomada de decisão para a gente implantar as políticas públicas, né? Também cabe a nós, né, a finalidade de reduzir as desigualdades educacionais, aumentar a qualidade de serviços prestados à sociedade e responder aos principais desafios educacionais. E aí, falando um pouquinho, né, a SEDU em números, né, nós somos hoje 402 escolas, cerca de 21 mil profissionais, né, 217 mil estudantes, né, matriculados, ativos esse ano, e um orçamento de 3,1 bilhões. Em termos de Estado, em termos de Espírito Santo, a gente é gigante, né? Mas ontem eu estava até eu fiz essa apresentação para os estudantes da FGV, de São Paulo, né, estudantes de administração pública, e aí, comparando com São Paulo, né, a gente é tão pequenininho, mas a gente, em termos de Estado, em termos de Espírito Santo, nós somos enormes. E qual é a estrutura organizacional? Quando a gente fala SEDU, a SEDU não é a unidade central, né? A Secretaria da Educação é a unidade central, as 11 superintendências e as escolas, né? As unidades escolares, né? Isso tudo que compõe a Secretaria da Educação, né? As 11 superintendências, a gente é organizado em superintendências, né? Então, a gente tem a Superintendência de Afonso Cláudio, de Barra de São Francisco, de Cachoeiro, Carapina,
Cariacica, Colatina, Linhares, Nova Venécia, São Mateus e Vila Velha. E aí, como que é o nosso organograma, né? Aqui eu trouxe um organograma bem reduzido, né? Por exemplo, o escritório local de projetos e processos, a gente fica ligado ao secretário, a gente tem assessoria de comunicação, assessoria de relações institucionais, assessoria jurídica, tudo ligado ao secretário, mas eu nem coloquei aqui, porque assim, a nossa estrutura organizacional é grande, né? Até chegar no nível da escola, né? Nossa, a gente ia gastar muito tempo aqui. Então, eu trouxe aqui só para vocês entenderem a parte mais estratégica, né, da secretaria. Então, a gente tem o secretário, nós temos hoje 5 subsecretarias, né? Recentemente foi criada a Secretaria de Articulação Educacional, tem menos de um mês, né, que foi feita essa adequação, né, no nosso organograma. Então, a gente tem a Subsecretaria de Educação Básica e Profissional, a Subsecretaria de Planejamento e Avaliação, aí eu vou até falar aqui, né, a Subsecretaria de Educação Básica e Profissional, a subsecretária é a Andréa Guzzo, né, o nosso secretário, o Vitor Amorim. A Secretaria de Planejamento e Avaliação, nós temos o Marcelo Lema, a CEAF, né, que é a Subsecretaria de Administração e Finanças, o Josivaldo, a Subsecretaria de Suporte à Educação, o André Melotti. Aqui, gente, tem muito André, tá? É Andréia, André, esse nome se repete várias vezes, por isso que é importante a gente falar o sobrenome aqui na CEDU, né? Igual sala de aula também, né? E a Darcila, que assumiu agora, né, a Subsecretaria de Articulação Educacional, né? Darcila era a superintendente de Guaçuí, né, da Comendadora Jurema. E aí eu vou explicar um pouquinho, né, rapidamente aqui, passar por cada uma dessas subsecretarias, né? A Subsecretaria de Educação Básica, ela que formula as políticas pedagógicas, né, da secretaria, e ela é composta por 3 assessorias, que é a assessoria de tempo integral, de educação especial e assessoria de apoio curricular e educação ambiental, que a gente chama assessoria de currículo, né? E aí nós temos as gerências, a gerência de... Ai, gente, espera aí que eu vou ter que reduzir aqui vocês. Puxa. A gente tem a gerência de ensino médio e educação profissional, a gerência de educação infantil e ensino fundamental, a gerência de educação do campo indígena e quilombola, a GESIC, e a GEJA, que é a gerência de educação de jovens e adultos, né? Como eu disse, essas gerências e essas assessorias, elas formulam as políticas, né, do campo pedagógico. A Subsecretaria de Planejamento, por sua vez, né, é responsável pela matrícula, pela avaliação dos resultados, pelos dados estatísticos e pela formação, né? E para isso a gente tem a gerência de planejamento, que faz essa parte de matrícula, de organização das redes, né? Tem uma interlocução grande com os municípios para poder fazer o arranjo das matrículas, né? A gerência de avaliação, que faz o censo escolar, né? Ela possivelmente vai falar aí com vocês, né? Vocês têm uma participação grande na realização do censo escolar. Gente, ficou faltando uma gerência aqui, perdão. E aí, essa gerência de avaliação, perdão, estou falando errado porque ficou faltando aqui, é porque eram gerências juntas, estatística e avaliação. Hoje a gente separou. Então, a gente tem a gerência de estatística, que é a GEI, né, que é responsável pelo censo, a Débora deve falar aqui para vocês do nosso sistema de gestão escolar, né? Então, eles produzem todos os dados estatísticos para a gente. E a gerência de avaliação,
ela que aplica todas as avaliações externas, né? O teste de fluência, a avaliação diagnóstica, o PAEBS, né? Dá suporte também para as avaliações do governo federal e até as avaliações externas, né, que são internacionais. Temos várias avaliações que acontecem nas escolas e que são informações importantes para a gente, né, como eu disse anteriormente, para a formulação das políticas, né, tanto a GEI quanto a GEA. A GENPRO, que é responsável pela parte de normas e procedimentos, né, toda a parte de regulação do funcionamento das escolas, né, e ainda o Centro de Formação dos Profissionais da Educação, o CEFOP. Eu vou fazer esse ajuste, tá? Para poder passar para vocês depois essa apresentação correta. A SESI, ela é responsável por toda a parte de suporte, né? Que é dado às unidades escolares. Então, a gente tem a gerência de serviços terceirizados, né? Que tem a parte de segurança patrimonial, que tem os serviços de conservação e limpeza, né? A gerência de apoio escolar, mobiliário, alimentação, transporte escolar, né? Todo esse suporte é dado pela gerência de apoio escolar, e a gerência de rede física, né? Que dá esse suporte na área de obras, de manutenção, enfim, toda essa parte da rede física, né? A gente tem a SEAF, né? A SEAF faz essa parte orçamentária, financeira, todo esse controle administrativo da secretaria, né? Então, a gente tem a gerência de orçamento e finanças, que é a GEOF, a gerência de prestação de contas também, que vocês terão uma relação próxima, né, que é o recurso que vocês recebem nas escolas e a prestação de contas desses recursos, né, com a gerência de prestação de contas, a gerência de contratos e convênios, né, todos os contratos, todos os convênios são formalizados nessa gerência, né, a gerência administrativa, né, toda a parte de veículos para a gente ir até as escolas, para a gente ir às superintendências, as superintendências poderiam ir até as escolas, enfim, todo esse suporte logístico e de conservação, inclusive da unidade central, né, a gerência administrativa, a gerência de gestão de pessoas, que vocês já devem ter tido contato aí, né, o primeiro contato que a gente tem quando chega no serviço público, né, com a gerência de gestão de pessoas, né? E a gerência de tecnologia e informação, que dá todo esse suporte da área relacionada à área de TI, né? Desde acesso à internet, né? Aos computadores, a manutenção, né? Isso, e vocês também vão ter uma relação muito próxima, né, com a GTI. E aí, por fim, a mais recente, né, subsecretaria, a SEAI, e ela ainda está se estruturando, e inicialmente ela recebeu como gerência, né, o regime de colaboração, né, o Pacto pela Aprendizagem, que é um programa que a gente tem em regime de colaboração com os municípios, virou uma gerência, né? Ele não era uma coordenação dentro da secretaria ligada ao gabinete, virou uma gerência ligada à subsecretaria de articulação educacional, né? E aí ela foi, né, remanejada para essa área, e a gerência de gestão escolar, né, que faz toda a parte de seleção de diretores, também tem uma relação muito próxima com a escola, com as escolas, né? E aí eu quero falar rapidamente do ELP para poder entrar e vocês entenderem, né, a parte de planejamento, como que isso se dá na secretaria. Então, assim, o escritório local de projetos, processos e inovação, a gente é ligado diretamente ao secretário, a gente
é uma área que produz diagnósticos, a gente faz o plano estratégico da secretaria, a gente define junto com, né, os gestores da secretaria quais são os projetos prioritários, né? A gente tem um grupo de projetos que eles são monitorados permanentemente pelo governador, né? A gente tem um grupo ainda maior que é também sistematicamente monitorado pelo secretário, né? O tempo todo a gente produz informações, então, às vezes, quando a gente não tem uma informação em sistema, que a gente manda uma planilha para a escola, né? Que vocês entendam a importância disso e o papel de vocês nesse processo, né? Que é o processo de tomada de decisão. Então, a gente precisa de informações para que as decisões sejam cada vez mais assertivas, né? É difícil para um secretário, para os gestores tomarem decisão no escuro, né? Eles precisam das informações, né? E vocês são cruciais, né? Vocês que passam essas informações das escolas ou por meio do sistema, né? Diz que é importante a gente ter o sistema, o que tem em sistema, né, constantemente atualizado, né, para a gente assim é fundamental. E eventualmente, quando a gente não tem uma informação em sistema, ou que a gente precisa confirmar uma informação que a gente manda para a escola, né, como que é importante para a gente que essas informações sejam que tenha esse cuidado, né, que tenha esse apreço com essas informações, porque elas vão chegar até no nível do governador, entendeu? A gente, elas vão, são essenciais para a tomada de decisão, inclusive no nível de governador, né? Então, depois eu vou falar um pouquinho de processos, quando eu falo da cadeia de valor, né, que vocês vão entender isso também. Então, a gente elabora diagnóstico, a gente faz o plano estratégico, a gente monitora projetos, a gente estrutura novas ações e projetos, né? A gente define os indicadores, que são esses indicadores que, né, que permitem a gente fazer esse monitoramento. A gente define metas, né? Recentemente, as escolas receberam aí as metas relacionadas, as escolas que fazem parte do circuito de gestão receberam as metas do IDEBs, né? É tão importante a gente estar atento a isso, né? A gente implementa também metodologias ágeis de gestão, volta e meia vocês vão ver ali no Cefop alguma formação que provocada, né, por nós ali do ELP, né? A gente faz um mapeamento, desenho e redesenho dos fluxos das atividades da secretaria. Isso é importante, ainda por cima, agora que a gente fala, né, em inovação, de novas tecnologias, de tornar os processos ágeis, né, para melhorar a qualidade dos serviços prestados. Então, a gente tem que estar constantemente revendo a forma como a gente realiza as atividades, né, porque as coisas mudam, né, e mudam muito rápido. Então, a gente é responsável por essa atividade também, e também o apoio no uso do eDocs, né, que vai ser uma ferramenta aí de uso constante de vocês, que possivelmente já tiveram aí também contato ao entrar no serviço público, né. E aí eu queria falar um pouquinho do nosso plano estratégico, né. Do governo Casagrande, né, a gente tinha um plano 2019-2022, né, foi um plano realizado para aquele quadriênio, e aí do ano passado, de agosto do ano passado para cá, a gente está no processo de elaboração do nosso plano estratégico. Por que processo? Né? Porque o plano ele é um documento vivo, né? Então, constantemente, a gente tem que estar trabalhando nele, eu vou falar um pouquinho desse processo todo, né, para vocês. Então, lá em 2022, em agosto de 2022, quando a gente iniciou o plano estratégico, a gente fez uma escuta às unidades escolares, a gente levantou os principais indicadores, né, esses que eu estava falando, que a gerência de estatística e a gerência de avaliação produzem. Então, a gente levantou todos esses indicadores, né,
A gente levou em consideração as metas que já estão estabelecidas no Plano Nacional de Educação, no Plano Estadual de Educação, posteriormente no plano de governo, né, no programa de governo, o que esse programa de governo trazia, né, e nem está aqui também, mas o Espírito Santo ele é signatário, né, desse pacto mundial das ODS, né, dos objetivos, né, sustentáveis, né? Então, a gente também leva em consideração o que foi pactuado, né? E aí, nesse momento, posteriormente, né, a gente fez o diagnóstico, de posse do diagnóstico, a gente revisou a identidade institucional da secretaria, que é a nossa missão, visão e valores, né? Que eu vou apresentar para vocês no mapa estratégico. Vocês já estão nas escolas, né? E os diretores receberam, pelo menos todos deveriam ter recebido o mapa estratégico. Quem não tiver, né, quem não conhecer, se não tiver visível na escola, peçam para ver. Quem não tiver, tem meu contato aí, gente. Pode pedir que a gente manda. É super importante vocês conhecerem a fundo, assim, né? O que está previsto no plano estratégico. E vou falar também mais à frente de um outro documento que também traz o nosso mapa estratégico, né? Então é super importante vocês conhecerem bastante. Se tiver dúvida, pode ligar, pode mandar e-mail, pode tirar dúvida. Então, foi feita nessa revisão da identidade institucional. A gente definiu os objetivos estratégicos, né? Por quê? A gente precisa ter foco na atuação, né? Os recursos são escassos, daí eu falo de recursos humanos, financeiros, né? Todos os recursos são escassos e a gente precisa ter foco na atuação, né? Então, por isso, com base no que a gente identificou nos diagnósticos, né? Quais eram os nossos desafios até o ano de 2026, onde que a gente precisava focar na atuação em 2026, a gente definiu esses objetivos. Diferentemente dos anos anteriores, agora a gente definiu objetivos finalísticos, gerenciais e de suporte, né? Os finalísticos aí mais voltados para... eles têm um impacto relacionado ao nosso público-alvo, né? Que são os estudantes. Os gerenciais, mais relacionados à gestão, à parte de monitoramento, né? Tudo que está relacionado aí ao PDCA, né? Quando a gente fala de gestão, né? A gente fala do planejar, dirigir, controlar, avaliar, né? Então, os objetivos gerenciais, né, estão relacionados a isso, e de suporte, porque a gente não consegue atingir os objetivos gerenciais, nem o finalístico, se a gente não tiver a parte de suporte, nessa base, e a gente entendeu que seria importante que toda a secretaria se visse no mapa estratégico, né? Que a gente não tivesse só objetivos finalísticos ali, né? Nós fizemos já a priorização dos projetos estratégicos, né, da secretaria. Recentemente, o governador apresentou o planejamento, né, finalizou o planejamento do governo, né, no site da Secretaria de Planejamento também vocês já devem ter acesso, se não tiver ainda, mas em breve vocês vão ter, né, todo o plano do governo, né? Então, a gente já definiu quais são os projetos que vão para a carteira do governo, esses projetos que vão ser acompanhados diretamente pelo governador. A gente já definiu também a carteira de projetos que são monitorados sistematicamente pelo secretário. Isso, então, já houve essa priorização, né? E agora a gente está na fase de reestruturar alguns projetos, rever alguns indicadores e estabelecer as metas, né, para o monitoramento e para a avaliação dos resultados das nossas políticas. E aí, gente, eu trago para vocês, né, o nosso mapa estratégico. O mapa estratégico ele é um resumo visual do planejamento, né, do que foi planejado, do nosso plano, né?
E aí eu vou falar aqui, não vou ficar lendo, né, o mapa estratégico, mas eu vou falar só rapidamente assim, para vocês entenderem, né, a leitura aqui do mapa, como que ela se dá. Né? A gente tem a missão, que é a razão de ser da secretaria, né? E aí, de uma forma muito resumida, né, mas é assegurar o direito de aprender dos estudantes, né? O direito de acessar a educação, né, dos estudantes. E aí a gente traz aqui com sucesso escolar, ou seja, que ele consiga isso, que ele de fato consiga aprender, né? Que ele tenha esse direito assegurado, né? O direito à educação assegurado, e que ele faça isso no tempo certo, né? Que a gente não tenha aí o estudante fora, né, da idade correta para estar cursando, né, aquela etapa. A visão, né, ser reconhecido como referência nacional da educação pública, né, e aí sem modéstia, a gente já é reconhecido, tá, gente? Acho que é importante vocês saberem isso. Assim, o Espírito Santo, ele a gente é pequenininho, né? Mas a gente tem feito um bom trabalho aí, do Estado como um todo, né? E a questão das finanças, né? E da educação também. Então, assim, a gente já é reconhecido, né? O Goiás também é um estado, né, que tem tem assim também tem feito um bom trabalho, né? Mas a gente quer ser a referência nacional. Essa aí é a nossa visão de futuro de 2026, né? E aí a gente fala aqui dos objetivos estratégicos finalísticos, né? Então, assim, não tem uma ordem de prioridade aqui, né? A gente quer promover ações de equidade e inclusão, né? Isso é um objetivo finalístico nosso, né? As políticas, né, sejam voltadas para a equidade e inclusão. A recomposição das aprendizagens também é um objetivo finalístico nosso, principalmente depois da pandemia, né? A gente quer assegurar isso, né? A recomposição das aprendizagens. Implementar políticas de inclusão e fomento à cultura digital. Vocês vão ver que isso vai estar presente aí, tanto na parte gerencial quanto de suporte, né? A gente não tem como fugir disso, da cultura digital. E fortalecer a educação integral em todas as dimensões, né? Dimensão social, emocional, física, cultural, promovendo a cultura da paz, né? Cultura de paz. Aí a gente... isso também vocês vão ver aqui, né, no nosso plano, nas nossas ações, né? Sempre a promoção da cultura de paz, e cada vez mais necessária, né? Os objetivos estratégicos gerenciais, né? A garantir uma gestão inovadora, como eu disse, vocês vão ver aí em todos os objetivos, né? A inovação, ela faz parte dessa gestão, no discurso do governador vocês vão ouvir, no discurso do Vitor vocês vão ouvir, isso é muito presente, né, nessa gestão. Aperfeiçoar a comunicação e a integração interna e externa, né? A comunicação, gente, interna e externa é um desafio, não é um desafio só da SEDU, tá? Não é privilégio nosso. Se você for ver uma organização privada, modelo, ela tem problema de comunicação, quanto mais uma organização complexa, grande, né, como a nossa. Então, assim, isso é desafiador para a gente, a questão da comunicação, né? O fortalecimento do regime de colaboração também, né? Cada vez mais a gente atua em conjunto com os municípios, né? Vocês vão ver muitas ações voltadas em conjunto com os municípios, né? E aprimorar as estruturas de governança, gestão estratégica e gestão do conhecimento, né? Vejo assim que, de tudo que eu estou falando aqui, isso tudo também deve acontecer no âmbito da escola. O mapa estratégico, ele é o nosso guia, né? É o guia na secretaria, quando a gente pensa nas políticas, nas nossas ações, mas também tem que ser um guia na escola, entendeu? Também tem que orientar as ações da escola, né?
E aí, os objetivos estratégicos de suporte, né, prover soluções tecnológicas. Sem as soluções tecnológicas, né, a gente está falando de inovação, a gente está falando de fomento à cultura digital, a gente precisa, né, ter esse suporte das soluções tecnológicas, né? Garantir a valorização e promover o desenvolvimento integral dos profissionais da educação, modernizar a infraestrutura das escolas, né? Isso também aí é um projeto, é um objetivo, né, estratégico. Para todos esses objetivos, a gente tem projetos voltados, né, a eles. Alguns estratégicos, né, alguns que vão ter esse monitoramento sistemático, né? Outros não, outros são conjuntos de ações, não necessariamente projetos, né? E aí, esses são os conjuntos de valores, né, que devem permear toda a gestão, também, mais uma vez, né, da unidade central, da superintendência, isso deve estar presente na escola, que é a gestão democrática, a equidade, a cultura de paz, a inovação e a integridade, né? Integridade aqui a gente entendendo como ética e transparência. E aí eu queria só apresentar aqui para vocês as diretrizes pedagógicas. As diretrizes pedagógicas, elas foram lançadas, ela foi lançada em dezembro, né, do ano passado. Ela traz as diretrizes para o ano corrente, né, está disponível no site no educaçãoes.gov.br. E nela já tem ali alguns dos projetos, fala um pouquinho também sobre o nosso planejamento, né, estratégico. Então, é importante vocês acessarem, é importante vocês olharem, né, e entenderem ali, né, os projetos, traz detalhado o que é competência da escola, o que é competência da superintendência, né, e da unidade central. Aqui eu trouxe, só para vocês entenderem, porque eu apresentei assim, um mapa estratégico, né? Falei das diretrizes e como que isso chega até a escola. Eu ia botar aqui um mapa mais simplificado, né? Mas aí o Instituto Unibanco acabou me passando eu não vou entrar em detalhes aqui de como que acontece o circuito de gestão, possivelmente vocês vão ter alguém falando sobre o circuito, né? Mas o circuito de gestão ele acontece em algumas escolas, né? Uma parceria nossa da educação com o Instituto Unibanco desde 2015, né? Que eles trazem uma metodologia em que o nosso plano estratégico, o circuito de gestão é a ferramenta que leva o nosso plano estratégico até a escola, né? Então, no período aí de janeiro, fevereiro e março, né, a escola está fazendo já está finalizando, né? Fazendo o planejamento, né? Fazendo o plano de ação, e esse plano de ação ele tem que ser construído casado com o que foi planejado pela secretaria, né? O que a gente está dizendo que é objetivo estratégico, tem que estar conectado, porque se não estiver conectado, não deveria, assim, não pode ser, a gente não deve perder energia com aquilo, né? A gente tem que focar no que é estratégico, no que a gente está querendo, aonde que a gente quer chegar, na nossa visão de futuro, né? Então, é só para ilustrar aqui rapidamente, né, que tem o circuito de gestão. Ah, mas se a escola não tem o circuito de gestão, que o circuito de gestão ele tem nas escolas de ensino médio, ele hoje abarca também o fundamental, mas nem todas as escolas têm, né? Mas a escola que não tem o circuito de gestão, ela tem que ter um plano de ação, né? Ela tem um planejamento também. E esse planejamento ele pode ser feito independente do circuito, né? E aí até me coloco aqui à disposição, né? Se alguém quiser tirar dúvida de como que pode fazer um plano de ação, né? Um plano da escola, é muito importante, né? Então, assim, só para ilustrar também, a gente tem um mapa estratégico, mas o ELP, o meu setor, né? O setor que eu coordeno, a gente também tem um plano de ação.
né? Porque, assim, como que a gente desdobra o plano estratégico até chegar no nível setorial, né? Então, a gente tem um plano de ação, a gente pensou o que a gente vai fazer, quais são as ações que a gente vai executar nesse ano, pensando na nossa visão de futuro, pensando lá em 2026, né? Isso é muito importante. E aí eu queria apresentar para vocês a cadeia de valor, né, da SEDUM. O que é a cadeia de valor? Né? Ela é uma representação dos processos de trabalho realizados pela secretaria, né? E aí a gente um pouco sair, né, dessa visão de departamentos. Aí, quem já esteve na unidade central, então, você tem aquelas, literalmente, né, são as caixinhas, né? Cada sala é um setor, e quando a gente olha a cadeia de valor, a gente tem uma visão mais estratégica, uma visão mais macro, né, da secretaria, e nessa perspectiva de que a gente trabalha em processo, né? O meu trabalho, quando eu estou num setor, ele não tem um fim em si, né? Ele faz parte de um processo, ele faz parte de algo maior, né? E é essa a ideia né, da cadeia de valor da secretaria, né? Então a gente tem os macro, assim como o nosso mapa estratégico, né, o nosso plano estratégico, né? A gente tem uma visão, a gente tem os macroprocessos que estão relacionados à nossa visão de futuro, né? Para onde a gente quer chegar e chegar até os estudantes, né, a sociedade, né, como que a gente pode fazer isso da melhor forma, né? Então, a gente tem os macroprocessos estratégicos, né, que aí é direcionamento, monitoramento da gestão, controle institucional, os finalísticos, né, que são o planejamento educacional, promoção do acesso da permanência e da aprendizagem, né, o acompanhamento e avaliação do ensino e aprendizagem, e os de suporte, que tem gestão de pessoas, gestão administrativa, gestão de tecnologia, a gestão de infraestrutura e serviços operacionais e gestão da comunicação. E aí, no site, até tem o link aqui, né? A gente apresenta, né, a cadeia de valor e tem a arquitetura de processo. Por quê? Dentro de cada um daqueles macroprocessos, a gente tem o desmembramento em processos, né? E o que são o processo? Processos são conjuntos de atividades, né? E aí é essa ideia da gente sair das caixinhas, né? E que as atividades não têm um fim em si. Então, você consegue ver o processo como um todo, né? Como é que ele acontece. Lá no setor, a gente é um trabalho muito demorado, né? Porque envolve várias áreas. A gente descobre, quando a gente vai fazer o mapeamento dos processos, a gente descobre vários retrabalhos, né? A gente começa a pensar em tecnologia, como é que a gente pode fazer essa atividade de uma forma melhor. Então, assim, nem todos os processos, né? Aliás, bem menos do que a gente gostaria, nem todos os processos estão hoje mapeados e normatizados, né? Mas a gente já tem alguns processos mapeados, isso é ótimo, né? Isso é ótimo para a gestão do conhecimento, né? É uma das ferramentas de gestão do conhecimento, e aí eu sugiro a vocês explorarem, né, esse BI, né, que foi produzido, para vocês entenderem, é legal para vocês terem uma visão do todo, né, da secretaria. E aí, por fim, queria apresentar aqui o Portal da Educação. A gente tem um site institucional, que é, né, o sedu.es.gov.br, mas ano passado a gente fez o Portal da Educação. O Portal da Educação, ele tem os perfis específicos, né? Perfil do estudante responsável, dos professores e gestores. A gente colocou no ar aí uma primeira versão, faz parte lá do plano de ação do ELP, né?
a melhoria do portal da educação. Portanto, se vocês tiverem sugestões, né, se acharem conveniente, por exemplo, criar um perfil específico para vocês, né, a gente está aberto a sugestões. E a ideia é trazer, é organizar dentro dos perfis os serviços, o que a gente tem disponível. Por exemplo, se você entrar no perfil do estudante, você vai ver os projetos que estão voltados para os estudantes, tem um link para matrícula, tem o link para, eventualmente, algum evento, alguma coisa. Então, a gente coloca ali para os professores, a gente tem um link da área de formação, do sistema de gestão, enfim, a gente agrega em um único espaço, né, tudo que está disponível para cada um desses perfis, né? E a gente está à disposição, né, para poder fazer essa melhoria, né? O portal da educação, a ideia é que ele seja útil para todo mundo, né? E aí eu trouxe aqui as referências, né? Algumas referências, onde que vocês vão achar cada uma dessas informações que foram apresentadas. E aí era isso que eu tinha para... Vou tirar aqui, né? Isso era o que eu tinha para apresentar hoje e estou aqui à disposição para tirar dúvidas. Espero que vocês tenham gostado de conhecer, né? Que tenha trazido alguma informação bacana aí para vocês. Surgiu alguma dúvida, Tatiana? Então, pessoal, fiquem à vontade para tirar dúvidas agora nesse momento. Então, no final de cada webinário, sempre vai ter esse momento, caso vocês queiram aí perguntar alguma coisa sobre o plano estratégico. Então, assim, a gente está vocês estão na escola, né? Na escola é a base, mas às vezes a gente não tem dimensão do que é o sistema educacional. E quando você traz, Andréia, todo o plano estratégico, a secretaria, né, as estruturas, como são divididas, mas não são caixinhas, né? Existe uma conexão aí, né, quando você coloca a cadeia, né? Então, assim, existe uma conexão muito forte e a comunicação, como ela é importante, né? Como é importante a gente entender que a gente está dentro desse sistema, que está conectado, que às vezes as nossas ações lá na ponta vão influenciar, vão dar uma devolutiva para quem tá ou na gerente de projetos, ou quem está no Cefop, né? Então, assim, como é importante a gente ter esse entendimento, né, do que você está passando aí do plano estratégico, de toda a estrutura, pelo menos para a gente começar, assim, compreender por que um processo funciona assim, por que o outro não funciona, por que não pode tramitar aqui e ali, né? Eu acho que é um início. Então, eu estou vendo aqui, gente, se vocês tiverem dúvida, eu acho que vocês estão muito tímidos, André, eu acho que está no início ainda. Geralmente, quando é o pessoal, dependendo da webinário, né, chove perguntas, quem está ministrando não consegue nem dar conta de responder. Então, assim, fiquem à vontade para colocar perguntas de vocês no chat, se tiver alguma. E se não tiver, a gente finaliza o webinário, né? Então, Mas se não surgir dúvida, gente, nós estamos à disposição, tá? Para dúvidas posteriores, né? Às vezes, eu sou meio assim também, às vezes eu não tenho na hora, mas depois fico, poxa, eu devia ter perguntado. Então, a gente permanece à disposição, tá bom? Eu vou colocar a lista de presença que eles me pediram. Eles perguntaram se os slides mostrados vão ser disponibilizados depois. Então, sim, eu ia colocar o slide aqui, mas eu preciso que eles acessem, né, a plataforma. Então, assim, lá tem todos os materiais, inclusive um que eu coloquei ali do plano estratégico do site, está lá na plataforma. Então, é interessante que vocês acessem, vejam lá, participem do fórum como atividade, porque é atividade obrigatória também. Então, a live vai ficar salva? Vai sim. A live de ontem, nós estamos terminando de processar, a gente vai colocar lá na plataforma, e a de hoje também.
Sim, a gente vai... Alimentação é função do coordenador? Sim, é porque demora, igual a live de ontem, teve 2 horas carregando. Então, a gente tem que jogar a live para o YouTube. Então, hoje, ficou a manhã inteira processando. Aí, quando o link for disponibilizado, a gente vai colocar na plataforma. Eu acho que agora é uma pergunta para você, Andréia. De que forma as escolas têm o poder de fala quanto à construção dos planos estratégicos? Então, Giovana, né? Ano passado a gente fez essa escuta, né, das escolas, né? E assim, eu confesso que não é algo fácil, tá? A gente fazer. O ideal, lógico, como um plano estratégico, né, é que a gente envolva toda a organização. Mas a SEDU é uma organização complexa, grande, né? Tem são muitas escolas, enfim, como é difícil a gente promover a participação de todos, né? Mas a gente fez, sim, essa escuta, a gente pretende aprimorar, né? Até o questionário que a gente aplicou, a gente pediu ajuda ao Instituto Jones, né? Para ter uma metodologia, para a gente, enfim, conseguir extrair informações relevantes, né? Um questionário de percepção, né? Como que a escola percebia as políticas, e aí nós escutamos estudantes, nós escutamos o corpo técnico-pedagógico da escola, e assim trouxe informações muito relevantes, tá, para a gente, muito importantes, e a gente pretende aprimorar, tá? Essa escuta foi uma experiência bem legal, e foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer, né? Realmente, antes a gente nunca tinha conseguido fazer. Eu não sei se eu respondi. Eu coloquei a lista de presença, tá, pessoal, e avaliação do encontro. Então, a Giovana deu um feedback, né? Que bom, né? Que as escolas são ouvidas de alguma forma. E agradecendo aí as suas colocações, né, André? Eu que agradeço, gente.